Oi pessoal, tudo bem? Professor Paulo falando. Nós já resolvemos esse problema aqui pelo método analítico. Agora nós vamos tentar resolvê-lo pelo método gráfico ou método trigonométrico. Tá legal? Então vamos à resolução. Você verifica que a gente tem um parafuso tipo gancho na figura com duas forças, F1 e F2, a força F1 de 100 newtons a 15 graus com a horizontal e a força F2 de 150 newtons a 10 graus com a vertical. Tá? Aqui eu já posicionei as duas forças no eixo cartesiano, perfeito? E aqui eu vou aplicar a regra do paralelogramo. Tá? Vou aplicar a regra do paralelogramo. Então, eu vou traçar, a partir do vetor F2, uma paralela ao vetor F1. Tracei aqui a minha paralela. Vou traçar aqui, a partir aqui da ponta do vetor F1, uma paralela ao vetor F2. Tá? Onde essas paralelas se encontram, eu marco. E a partir daqui, tá? Eu vou traçar, que eu vou chamar da minha resultante, certo? Essa vai ser então a minha resultante, aqui, ó, meu vetor resultante, tá certo? Muito bem. Ora, tenho que achar agora os ângulos, né? Se esse ângulo aqui é 15 graus e esse outro ângulozinho aqui é 10 graus, esse ângulo interno vai ser de quanto? Ora, daqui para cá eu tenho 90 graus. Se esse é 10 e esse é 15, esse ângulo aqui é de 65 graus. Mas esse ângulozinho θ, eu ainda não sei quem é, tá? Ora, se esse ângulo é de 65 graus, esse ângulo aqui oposto também é de 65 graus. Então, qual o valor desse ângulo aqui? Ora, gente, um paralelogramo, tá? Um paralelogramo, a somatória dos ângulos de um paralelogramo é quanto? 360 graus, tá? Se esses dois ângulos são iguais e esse ângulo é igual a esse, então o valor desse ângulo, que eu vou chamar aqui de φ, né? Φ vai ser 360 graus, que é a soma dos ângulos de um paralelogramo, menos 2 vezes 65, não é isso? Dividido por 2, né? Porque esse ângulo, a somatória desses dois ângulos, eles são iguais, mas a somatória desses dois ângulos aqui de 65 graus vai ser igual a 360 graus, não é isso? Assim, meu ângulo φ, fazendo essa conta, tá? Vai ser de 115 graus. Tá certo? Muito bem. Ora, já tenho esse ângulo aqui, esse ângulo é 115 graus, né? Tenho o valor da força F2, utilizando a regra do paralelogramo, né? Utilizando a regra do paralelogramo, eu posso, né, transpor aqui a força F2, né, já que ela é paralela, eu posso transpor para essa posição aqui, não é? Tá? Então aqui eu vou ter a minha força F2. Por que eu fiz isso? Porque ela é paralela aqui, né? E assim, gente, olha só, eu consigo identificar aqui o meu triângulo de forças, tá? Aqui eu vou ter F1, vou ter F2 e terei aqui a minha resultante. Muito bem, então para resolver essa questão eu vou ter que começar para achar a magnitude, a intensidade da força da resultante. Eu vou começar utilizando a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos. Por que eu vou utilizar a lei dos cossenos? O que diz a lei dos cossenos? O que diz a lei dos cossenos? Muito bem, ele diz que um dos lados do triângulo, né, no caso aqui é a resultante, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, no caso aqui
f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado, menos duas vezes, menos o produto, né? Duas vezes f1 vezes f2, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu estou procurando, que no caso aqui é a resultante, e o ângulo oposto à resultante vai ser o ângulo de 115 graus. 115 graus. Muito bem. Fazendo esse cálculo, meu f1 vai ser 100 ao quadrado, mais o f2, que é 150, que vai ficar 150 ao quadrado, menos duas vezes f1, 100 vezes 150, vezes cosseno de 115 graus. A resultante, minha resultante aqui será de aproximadamente 212,6 newtons, tá? Então, utilizando a lei dos cossenos, eu descobri o valor da resultante. Perfeito? Muito bem. Resta saber, ó, eu sei que a força, eu já tenho o sentido, né? Mas a força é uma grandeza vetorial, então eu tenho que descobrir, pessoal, tenho que procurar descobrir agora o ângulo que essa força faz com qualquer um dos eixos, ou o eixo Y ou o eixo X. Vou escolher aqui o eixo X, né? Então eu vou precisar descobrir esse ângulozinho aqui, tá? Esse ângulozinho alfa, para saber a direção da resultante com o meu eixo X. O que é que eu conheço? Apenas o 15 graus. Esse ângulozinho aqui, ó, o ângulo θ, eu ainda não conheço, não é verdade? O que é que eu vou fazer agora? Vou usar a lei dos senos para descobrir, tá? A lei dos senos. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que num triângulo, né, a relação entre os lados e os seus ângulos opostos são iguais, são proporcionais. Existe uma proporcionalidade, né, entre os lados e os ângulos opostos. Assim, ó, o lado R, que é a própria resultante, né, essa relação da resultante com o seno do ângulo oposto, que é o seno de 115 graus, ela é igual, né, é proporcional ao F2, por exemplo, né, F2 está aqui, proporcional a esse ângulozinho aqui, que é o ângulo θ, né, ao seno de θ. E isso aqui é proporcional a F1, né, a força F1, que é proporcional a esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou chamar de gama, tá? Seno de gama. Mas eu não preciso fazer essa conta toda. Eu já descobri a resultante. Sei quanto é F2, sei quanto é o seno de 115, eu posso utilizar somente essa parcelazinha aqui da equação, tá certo? Somente essa parcelazinha da equação. Então, aqui eu terei, trazendo essa equação para cá, eu vou ter aqui que o seno de θ, é igual a F2 vezes 115, F2 eu conheço, F2 conheço, né? F2 é 150 newtons, vezes o seno de 115 graus, dividido pelo próprio R aqui, né? Pela minha resultante, que é de 212,6. Logo, o seno de θ vai ser 0,06394. Então, o θ vai ser igual ao arco, cujo seno é 0,6394. Logo, o θ vai ser igual, meu θ vai ser igual a 39,8 graus. Resolvi o problema? Ainda não, porque veja só, o θ é só esse ângulozinho aqui, ó, tá? E eu preciso saber a direção. Para determinar bem a direção, eu preciso descobrir, né, qual é a direção, qual o ângulo que a resultante faz com o eixo X. Então, como é que eu resolvo isso aqui?
Ora, esse ângulo, né, esse ângulo que a resultante forma com o eixo x, tá certo? Que eu chamei aqui de alfa. Esse ângulo alfa, na verdade, quem é que vai ser? Vai ser 15 graus, não é isso? Que é o ângulo que a força F1 faz aqui com o eixo x, mais o ângulo θ. Tá? E o ângulo θ eu já descobri. O ângulo θ, quanto é que ele vale o ângulo θ? 39,8 graus. Logo, o meu alfa é igual a 54,8 graus. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, botar aqui nossa resposta aqui em cima, tá? Resposta, né? A minha resultante, aqui está meu eixo x, aqui é a resultante é 212,6 newtons, e ela está fazendo um ângulo aqui com o eixo x de 54,8 graus, tá certo? Então, gente, essa aqui é a resolução do mesmo problema, só que utilizando dessa feita o método gráfico, tá bom? Legal, beleza? Até a próxima, um prazer ficar com vocês.